Você já viu alguém que amava caminhar, mas hoje evita até sair de casa por causa das pernas fracas? Já percebeu como, com o passar dos anos, subir um simples degrau pode parecer escalar uma montanha? Se isso te soa familiar, fica comigo até o fim. E já aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, porque sua participação fortalece essa comunidade. E se esse conteúdo for útil para você, se inscreva no canal para receber mais vídeos que cuidam da sua saúde com carinho e verdade. Hoje vamos falar sobre algo muito sério, mas também muito transformador. A fraqueza nas pernas, seus verdadeiros motivos e uma atitude simples que pode mudar tudo e que talvez esteja esquecida aí na sua cozinha. Quando a gente envelhece, é comum sentir que o corpo já não responde como antes. As pernas ficam mais pesadas, o passo perde firmeza e, de repente, aquele trajeto curtinho até a padaria se torna um desafio. O que muitos não sabem é que por trás dessa fraqueza pode estar um problema silencioso: o acúmulo de impurezas no sangue. Com o tempo, o organismo perde parte da eficiência na eliminação de toxinas. O sangue, que deveria correr leve e forte pelas veias, começa a se tornar mais denso, mais lento. Isso atrapalha a entrega de oxigênio e nutrientes aos músculos, especialmente os das pernas, que sustentam nosso peso o tempo todo. Imagine uma mangueira entupida. Mesmo com a torneira aberta, a água sai devagar, sem força. O mesmo acontece com o nosso corpo. Quando os vasos estão sobrecarregados de resíduos, o sangue não circula como deveria. E sem oxigênio e nutrientes, os músculos começam a enfraquecer, a doer, a falhar. É nesse ponto que muita gente começa a tropeçar com frequência, a arrastar os pés, a evitar sair de casa por medo de cair. Essa fraqueza não é apenas uma consequência da idade. Ela é um sinal de que algo dentro do corpo precisa de ajuda, de limpeza, de renovação. E sim, existe uma forma natural e acessível de ajudar o sangue a fluir melhor. E vamos falar disso já já. Mas antes quero te contar a história do seu Antônio, um senhor de 76 anos que me escreveu há alguns meses. Ele contou que estava cansado de viver tropeçando nos tapetes da sala. As pernas bambas, sem força, o faziam perder o equilíbrio até mesmo dentro de casa. Ele achava que era apenas o peso da idade. Até que um dia, seguindo a dica da neta, começou um hábito simples: comer um dente de alho cru por dia, ainda em jejum. No começo fez careta, claro. Disse que o gosto era forte demais, que parecia coisa de gente maluca. Mas com o tempo percebeu algo inesperado. As pernas começaram a responder melhor, a firmeza voltou aos poucos. E o mais importante, ele voltou a confiar nos próprios passos. Hoje, seu Antônio caminha todo dia no quarteirão, devagar, mas firme com dignidade. Talvez você esteja se perguntando: mas como o alho pode fazer tudo isso? A resposta está na composição natural dele. Quando você amassa ou corta o alho cru, ele libera uma substância chamada alicina. Essa substância tem um poder enorme sobre o nosso corpo. Ela ajuda a eliminar toxinas do sangue, reduz a viscosidade sanguínea e melhora a circulação. Ou seja, o sangue que antes era espesso, cheio de resíduos, começa a fluir de forma mais leve, levando oxigênio e nutrientes com mais eficiência. Isso impacta diretamente os músculos das pernas, que passam a receber o que precisam para funcionar com mais força e estabilidade. E não para por aí. O alho também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ele combate o envelhecimento precoce das células, protege os vasos sanguíneos contra o endurecimento e ajuda o corpo a se renovar por dentro. Com o tempo, os resultados aparecem na prática: menos dor, menos formigamento, mais disposição e mais segurança ao andar. E tudo isso com um simples dente de alho por dia. Não é milagre, é ciência da natureza.
É a força de um alimento que está há séculos nos ajudando, mas que a gente esquece de valorizar. O segredo: constância. Um por dia, todos os dias, e o corpo começa a agradecer. Mas será que só o alho é suficiente? A verdade é que não. O alho é um aliado, mas ele precisa de companhia. E é aí que entra outro elemento tão poderoso quanto ele, mas que muitos ignoram: a água. Sim, a boa e velha água. Nosso corpo é composto em grande parte por ela. E os músculos, especialmente os das pernas, dependem da hidratação para manter o volume, a elasticidade e a força. Quando o corpo está desidratado, o sangue engrossa, a circulação trava e os músculos começam a se retrair, a enrijecer, a perder vitalidade. É como uma planta seca. Não adianta dar sol e terra boa se ela está murchando por dentro. A água ajuda a manter o sangue fluido, a eliminar resíduos e a manter os músculos nutridos. Sem ela, mesmo comendo bem, o corpo não funciona direito. E isso afeta diretamente as pernas. A pessoa sente peso, cansaço, perde o equilíbrio e não entende o porquê. Então, anota aí: 6 a 8. Copos de água por dia. Deixa uma garrafinha por perto. Coloca lembretes. Frutas como melancia, melão e laranja também ajudam, pois são ricas em água. E olha só, se esse conteúdo está te ajudando até aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você recebe outros vídeos que te orientam com carinho e responsabilidade sobre a sua saúde. E se conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma dica simples como essa pode mudar uma vida. Mas ainda, falta um ingrediente essencial para completar esse cuidado com as pernas: o movimento. Sim, o corpo foi feito para se mexer. E quando a gente para de se movimentar, ele entende que não precisa mais manter os músculos fortes. O sangue para de circular como antes, os músculos começam a atrofiar e a fraqueza só piora. Isso é muito comum entre idosos que passam horas sentados, assistindo TV ou deitados. A intenção pode até ser boa: vou descansar um pouco. Mas o corpo precisa ser lembrado, todos os dias, de que ele ainda tem função. E não precisa ser academia nem caminhada longa, viu? Comece com o que estiver ao seu alcance. Levantar da cadeira, andar pela casa, movimentar os pés e tornozelos, subir um degrauzinho de vez em quando. Esses movimentos simples já ativam a circulação, lubrificam as articulações e enviam um sinal claro ao corpo: estamos vivos, queremos continuar funcionando bem. É como uma máquina. Se você deixa parada por muito tempo, ela enferruja, mas se liga de vez quando, mesmo que devagar, ela se mantém ativa. O mesmo vale para os músculos das pernas. A boa notícia é que, quando você une o alho, a água e o movimento diário, os resultados aparecem. As pernas ganham novo fôlego, a segurança aumenta e até o humor melhora. Porque a liberdade de andar sozinho, sem medo, é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter na terceira idade. E já que estamos falando em saúde muscular, é importante lembrar que existem nutrientes que o corpo simplesmente precisa para funcionar bem, especialmente na velhice. O primeiro deles é a vitamina B12. Ela é essencial para o sistema nervoso e para o transporte de energia no corpo. Quando está em falta, os nervos começam a falhar, surgem formigamentos, perda de sensibilidade nos pés e até dificuldade para manter o equilíbrio. E o pior, essa deficiência pode passar despercebida por anos. Por isso, incluir alimentos como ovos, leite, queijos e peixes no dia a dia é fundamental. Em alguns casos, o médico pode indicar suplementação, o que também é muito útil. Outro nutriente que merece destaque é o magnésio. Ele participa da contração e do relaxamento muscular. Se está em falta, o corpo dá sinais.
cãibras constantes, cansaço excessivo nas pernas e sensação de fraqueza. Alimentos como banana, abacate, aveia, espinafre e sementes como girassol e abóbora são ótimos aliados. E claro, não podemos esquecer do potássio. Ele regula os impulsos nervosos que controlam os movimentos do corpo. Sem ele, vem a fadiga, o tremor e a instabilidade ao andar. A banana, o feijão, a batata doce, o mamão e o iogurte natural ajudam muito. Veja como tudo se conecta. O que você come hoje define a força com que você vai andar amanhã. Seu prato é o seu remédio diário. Agora, vamos falar de um elemento que muita gente subestima: o sono. Sim, dormir bem é tão importante quanto se alimentar direito ou se manter hidratado. Durante o sono profundo, o corpo entra em modo de reparação. É nesse momento que os hormônios da recuperação muscular, como o GH, são liberados. Eles ajudam a restaurar os tecidos, renovar as células e recuperar a energia dos músculos. Se o idoso dorme mal, com sono leve e interrompido, esse processo simplesmente não acontece como deveria. Resultado? Acorda com o corpo pesado, as pernas fracas, dores e aquela sensação de cansaço que não passa. E o mais triste é que muita gente acha que isso é normal da idade, quando na verdade pode ser só um reflexo de noites mal dormidas. Problemas como apneia do sono, ansiedade, dores crônicas e até o uso de certos medicamentos podem interferir no sono profundo. E sem esse descanso real, o corpo envelhece mais rápido, os músculos perdem força e o risco de quedas aumenta. Por isso, é fundamental criar uma rotina de sono saudável. Dormir e acordar no mesmo horário, evitar telas à noite, deixar o quarto silencioso e escuro, fazer refeições leves e, se possível, tomar um chá calmante antes de deitar. Camomila, erva doce e cidreira são ótimas opções. Dormir bem não é luxo, é um dos pilares da saúde. É durante a noite que o corpo se prepara para mais um dia de luta, e ele só consegue fazer isso se você permitir. Outro ponto que impacta diretamente na força das pernas e que pouca gente percebe é o estado emocional. O estresse, a ansiedade, a preocupação constante, tudo isso afeta o corpo. Quando estamos tensos, os músculos se contraem involuntariamente. Muita gente vive com as pernas endurecidas, contraídas, sem nem perceber. Essa tensão impede a circulação adequada e provoca dores, rigidez e cansaço. Além disso, o estresse crônico altera a respiração, que se torna mais curta e superficial. Isso reduz a oxigenação dos músculos e tira a energia necessária para que eles funcionem com firmeza. O corpo entra em modo de alerta, desviando o sangue para os órgãos centrais e as extremidades, como as pernas, ficam de lado. Por isso, aprender a desacelerar, respirar fundo e viver com mais leveza é também uma forma de cuidar do corpo. Atividades simples como ouvir música, caminhar ao ar livre, cuidar de plantas, conversar com alguém querido ou até fazer um alongamento suave podem quebrar esse ciclo de tensão e devolver equilíbrio ao organismo. O cuidado emocional reflete diretamente na força física. Quando a mente relaxa, o corpo responde. O sangue volta a circular melhor. Os músculos recebem mais oxigênio e a firmeza retorna. E olha que curioso, muitas vezes, uma caminhada leve no fim da tarde pode ser mais eficaz para o bem-estar do que qualquer remédio, porque ela mexe com o corpo, a respiração e a alma. Mas não adianta cuidar da alimentação, do sono e das emoções se o corpo não está absorvendo os nutrientes corretamente. E é aí que entra a importância da saúde intestinal. Os intestinos são responsáveis por extrair as vitaminas, os minerais e as proteínas dos alimentos e enviá-los para o sangue. Se essa etapa falha, todo o resto desanda. Muitos idosos sofrem com intestino preguiçoso, flora intestinal desequilibrada e má digestão.
e não fazem ideia de que isso pode estar diretamente ligado à fraqueza nas pernas. Mesmo comendo bem, o corpo pode não estar aproveitando o que precisa. É como abastecer um carro com combustível de qualidade, mas com o filtro entupido. A energia não chega onde tem que chegar. Para melhorar a saúde intestinal, o primeiro passo é aumentar o consumo de fibras. Elas alimentam as bactérias boas do intestino e ajudam a manter o trânsito regulado. Mamão, maçã com casca, aveia, abóbora e vegetais cozidos são ótimas fontes. Além disso, os alimentos fermentados também ajudam muito. Iogurte natural, kefir, leite fermentado e até chucrute tradicional são aliados poderosos. Eles repovoam o intestino com micro-organismos benéficos que melhoram a digestão e a absorção dos nutrientes. E quando os nutrientes chegam com força ao sangue, os músculos das pernas recebem a energia que precisam para voltar a funcionar com firmeza e estabilidade. É um efeito em cadeia que começa no estômago e termina no passo firme. Outro cuidado fundamental e que muita gente ignora é a relação entre medicamentos e fraqueza muscular. Muitos remédios usados por idosos, como diuréticos, estatinas e vasodilatadores, têm efeitos colaterais que afetam diretamente as pernas. Por exemplo, diuréticos eliminam potássio e magnésio junto com a água, e isso pode causar cãibras, fadiga e até tremores. As estatinas, usadas para controlar o colesterol, muitas vezes provocam dor e rigidez muscular. Já os remédios para pressão alta podem reduzir o fluxo de sangue nas extremidades, gerando dormência, frio e insegurança ao caminhar. Às vezes, o idoso começa a se sentir fraco, sem saber que o problema pode estar na medicação. Por isso, é essencial observar os sinais do corpo. Se você ou alguém da sua família começou a sentir fraqueza nas pernas logo após iniciar um novo tratamento, converse com o médico. Nunca interrompa o uso por conta própria, mas fale com o profissional. Ele pode ajustar a dose, trocar o medicamento ou indicar suplementos para compensar os efeitos. Também é possível fazer exames de sangue para verificar os níveis de potássio, magnésio e creatina e entender como anda a saúde muscular. Lembre-se, o remédio é para ajudar, não para atrapalhar. E quando a gente olha com atenção para os sinais do corpo, conseguimos evitar muitos desconfortos e manter a autonomia por muito mais tempo. Agora que a gente já entendeu todas essas causas e soluções, vamos reunir tudo isso num plano simples de 3 passos, algo que você pode começar hoje mesmo. Primeiro passo: coma um dente de alho cru por dia. Pode ser amassado e engolido com água logo cedo, ou deixado de molho no azeite e usado nas refeições. O importante é consumir todos os dias, porque a constância é o que faz o efeito aparecer. Segundo passo: beba no mínimo 6 copos de água por dia. Se possível, mais. Leve sempre uma garrafinha com você. Crie o hábito, mesmo que comece com pouco. Terceiro passo: movimente-se todos os dias. Caminhe dentro de casa, estique as pernas, suba um degrau. O corpo precisa ser ativado para continuar forte. Esses 3 passos são simples, mas podem transformar completamente sua mobilidade e sua energia. Se você seguir esse plano com seriedade por algumas semanas, vai começar a perceber pequenas mudanças. As pernas ficam menos pesadas, o corpo responde com mais agilidade e a confiança aumenta. E sabe o mais importante? Isso devolve autonomia. De repente, você volta a andar com firmeza, a subir escadas sem medo, a sair sozinho sem receio de tropeçar. E essa liberdade não tem preço. A terceira idade não precisa ser sinônimo de limitação. Com cuidado, atenção e pequenos gestos diários, é possível viver com leveza, com segurança e com orgulho da própria história. Cada corpo é único, mas todos têm a capacidade de melhorar quando recebem o que precisam. E tudo começa com uma decisão.
E por falar em decisões, deixa eu te perguntar: você já começou a cuidar de si hoje? Se não começou ainda, que tal usar esse vídeo como um ponto de partida? Escolha um desses 3 passos e aplique ainda hoje. Às vezes, tudo o que o corpo precisa é de um sinal de que estamos prontos para cuidar dele com mais amor e atenção. Com o tempo, o resultado aparece e o corpo responde com gratidão. E se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, comenta aqui embaixo. Você já sentiu essa fraqueza nas pernas? Já tentou alguma dessas soluções? Vamos criar um espaço de troca onde um ajuda o outro a caminhar com mais firmeza. Sua história pode inspirar alguém. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento. Aqui a gente fala de saúde com verdade, com respeito e com o coração. Cada vídeo é feito pensando em você, no seu bem-estar e na sua liberdade de viver bem, mesmo com o passar dos anos. A gente acredita que toda idade pode ser vivida com qualidade e que a informação certa, no momento certo, pode mudar destinos. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma dica simples pode evitar uma queda, uma dor, um medo. E mais do que isso, pode devolver o prazer de andar, de se sentir forte, de viver sem medo do próximo passo. Vamos agora aprofundar um pouco mais nos detalhes práticos. Muita gente nos pergunta: mas se eu não conseguir comer o alho cru todo dia, tem substituto? A verdade é que o alho cru é insubstituível quando falamos de seus efeitos completos na circulação e desintoxicação. Mas se o sabor for mesmo um obstáculo, vale a pena adaptá-lo. Amasse um dente pequeno e misture com um pouco de azeite ou até com gotas de limão. Isso suaviza o gosto e mantém a eficácia. Outra alternativa é cortar o dente em pequenos pedaços e engolir como se fosse um comprimido, com um copo d'água. Evite cozinhá-lo, pois o calor destrói grande parte da alicina, o composto ativo que faz a mágica acontecer. Já com relação à água, é importante lembrar: não espere sentir sede. A sede já é sinal de que o corpo está desidratado. O ideal é beber aos poucos, ao longo do dia. Se tiver dificuldade, estabeleça horários fixos, ao acordar, antes das refeições, no meio da tarde e antes de dormir. Isso ajuda a criar o hábito sem esforço. Outra dica é deixar uma garrafinha por perto e escolher recipientes bonitos que te estimulem a beber mais. E se ainda assim você esquecer, coloque alarmes no celular ou adesivos pela casa. Não encare isso como um fardo, mas como um carinho com seu corpo. Ele depende dessa hidratação para funcionar bem, especialmente as pernas, que precisam de circulação constante para manter a força. Sobre o movimento, lembre-se, não é sobre performance, é sobre presença. Você não precisa andar quilômetros nem fazer exercícios difíceis. Apenas esteja presente no seu corpo. Movimente os pés enquanto está sentado. Levante-se devagar de tempos em tempos. Dê pequenas voltas na casa. Suba um degrau, apoie-se em uma parede, alongue os braços. Isso já ativa o sistema circulatório, melhora o tônus muscular e dá ao seu corpo o lembrete diário de que ele é útil, vivo, necessário. O segredo está na constância. Um pouco por dia é muito melhor do que nada por semanas. E quando você começa a se mover, mesmo que devagar, está enviando uma mensagem poderosa à sua mente: eu ainda posso. Além disso, há algo muito bonito e importante nesse processo: o reencontro com a própria dignidade. Quando um idoso recupera a força nas pernas, ele recupera muito mais do que o equilíbrio físico. Ele resgata a autonomia, o prazer de sair sozinho, de tomar decisões sem depender de alguém para cada passo. Isso devolve autoestima. A confiança volta. A pessoa passa a sorrir mais, a conversar mais, a se vestir com mais entusiasmo. Não é apenas uma transformação corporal, é uma transformação de vida.
Por isso, quando você olha para um simples dente de alho ou um copo d'água, veja ali não só um alimento ou uma bebida, mas um símbolo de cuidado, de renascimento, de poder pessoal. Cada pequena atitude que você toma por você mesmo é um grito silencioso de "eu mereço viver bem". E se você estiver cuidando de alguém da terceira idade, saiba que esse apoio é fundamental. Muitas vezes, o idoso não consegue reconhecer sozinho os sinais de fraqueza. Às vezes, ele acha que está tudo bem arrastar os pés, sentar o tempo todo, dormir mal, viver com cãibras. Mas quem está por perto, quem observa com carinho, pode ser a ponte entre a fraqueza e a recuperação. Se você é filho, neto, cuidador ou amigo, incentive com amor. Leve um copo d'água, prepare o alho com cuidado, proponha um passeio leve e, mais do que tudo, valorize cada esforço feito. Uma caminhada de 5 minutos pode ser um grande feito. Uma boa noite de sono pode ser uma vitória. Reconheça isso. O amor também cura. E é justamente nessa conexão humana que muitos idosos encontram forças para mudar hábitos. O cuidado não é só físico, é emocional também. Quando o idoso sente que alguém acredita nele, que alguém confia que ele pode melhorar, isso se torna um combustível poderoso. A motivação cresce, a vontade de viver aumenta, e tudo isso começa com pequenas conversas, com escuta, com paciência. Por isso, se esse vídeo te tocou, compartilha com aquela pessoa que você quer ver mais firme, mais ativa, mais dona da própria vida. Às vezes, uma palavra de incentivo muda tudo. Às vezes, um gesto de carinho é o início de uma reviravolta silenciosa. Vamos aproveitar esse momento para reforçar algo importante. A velhice não é sinônimo de fraqueza. É sim uma fase de adaptações, de novos ritmos, mas também de sabedoria e potencial. Muitos corpos envelhecem, mas não estão quebrados, estão apenas esquecidos, malnutridos, desidratados, parados demais. Quando damos a eles o que precisam, nutrientes, hidratação, movimento e descanso, eles respondem com vitalidade. A ciência já mostrou que é possível ganhar força muscular mesmo depois dos 80 anos. Então, por que aceitar a fraqueza como algo definitivo? Por que não tentar mais uma vez, com novas atitudes e mais esperança? A fraqueza nas pernas não começa da noite para o dia. Ela é o acúmulo de pequenos descuidos ao longo do tempo. Mas a boa notícia é que ela também pode ser revertida com pequenos cuidados, na mesma proporção. Não estamos falando de milagres, estamos falando de consciência, de olhar para o corpo com mais respeito, de ouvir os sinais dele com mais atenção, de aceitar que envelhecer faz parte, mas viver com dignidade é uma escolha. E que essa escolha começa nas pequenas coisas, no que comemos, no que bebemos, no quanto nos movemos, no quanto descansamos e no quanto acreditamos que ainda podemos melhorar. E já que falamos em acreditar, deixa eu te contar algo que talvez você precise ouvir hoje. Você ainda tem muito a viver. Ainda há caminhos para caminhar, histórias para contar, momentos para compartilhar. E cada passo firme que você der a partir de agora será resultado desse cuidado que está começando hoje. A perna que parecia fraca, o músculo que parecia cansado, o corpo que parecia desistir. Todos eles ainda podem reagir, ganhar força, ganhar ritmo. E tudo isso começa com pequenas escolhas feitas com consciência. Um alimento natural, um copo d'água, um alongamento ao acordar, um esforço para dormir melhor. O que parece pouco no dia a dia se transforma em algo enorme com o tempo. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque se importa com sua saúde ou com a saúde de alguém que ama. E isso já é um grande passo, porque o primeiro sinal de transformação é o interesse. A vontade de aprender, de tentar, de buscar soluções seguras e acessíveis. E esse é exatamente o objetivo deste canal.
trazer conhecimento de forma humana, prática e acolhedora, para que você nunca se sinta sozinho no caminho da recuperação. Para que mesmo nos dias mais difíceis, você saiba que existe uma luz possível e que essa luz pode começar dentro da sua própria cozinha. Já pensou que um simples dente de alho pode ser a chave para recuperar sua autonomia? Relembrando nosso plano, um dente de alho cru por dia, bastante água ao longo do dia, movimento leve e constante, atenção ao sono, cuidado com as emoções, alimentação rica em nutrientes, saúde intestinal e acompanhamento dos efeitos colaterais dos medicamentos. Não é uma lista impossível. São ações possíveis, reais, aplicáveis, que cabem na rotina de qualquer pessoa. Basta começar. E se for difícil fazer tudo de uma vez, comece por um. Mas comece, porque o tempo vai passar de qualquer forma. E só depende de você. Se ele vai passar com mais leveza e mais vitalidade. Cada pequena atitude é um voto de confiança no seu corpo. Então, meu convite hoje é esse. Escolha cuidar de você, com carinho, com paciência, com esperança. Seu corpo talvez esteja cansado, mas ele ainda quer reagir. Suas pernas talvez estejam fracas, mas ainda querem te levar por muitos caminhos. Sua mente talvez esteja preocupada, mas ainda pode reencontrar a paz. E tudo começa com esse momento aqui, com essa decisão silenciosa de tentar algo novo, de dar mais uma chance à sua saúde. Você merece isso. E se esse vídeo te inspirou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está precisando dar esse primeiro passo. Vamos juntos nessa caminhada. Antes de encerrar, quero te lembrar de algo que talvez tenha se perdido com o tempo. O seu corpo ainda é seu aliado. Ele pode ter envelhecido, pode estar mais lento, mais sensível, mas ele ainda está aí, esperando que você cuide dele. E quando você decide cuidar, ele responde. Aos poucos mais responde. O sangue começa a circular melhor, os músculos ganham mais tônus, o equilíbrio retorna e com ele vem a confiança. É um processo de reconexão. Você volta a habitar o seu corpo com mais presença, com mais clareza. E essa reconquista não tem idade. Pode começar aos 60, aos 70, aos 90, porque enquanto houver vida, há possibilidade de melhora. Lembre-se de que o que está em jogo aqui não é só força física, é independência, é liberdade, é dignidade. E tudo isso começa com um gesto tão simples quanto escolher o que colocar no prato ou se levantar da cadeira por 2 minutinhos. Às vezes, esperamos grandes soluções, grandes remédios, grandes respostas, mas esquecemos que o milagre está nas pequenas rotinas. Um dente de alho, um copo d'água, um passo dado com esforço e fé. A verdadeira transformação acontece quando você olha para dentro e se pergunta: o que eu posso fazer por mim hoje? E depois disso, você simplesmente faz. Por fim, quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você tem um compromisso real com a sua saúde ou com a de alguém que ama. E esse compromisso é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo contando o que mais te chamou a atenção. Isso ajuda a fortalecer essa comunidade e ainda pode inspirar outras pessoas. E claro, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo para você, feito com cuidado, pesquisa e coração. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de força, de orientação e de uma palavra de esperança. A vida pode ser mais leve, as pernas podem ser mais firmes, os dias podem voltar a ser mais livres e tudo isso pode começar hoje, com você, com uma atitude, com um simples "eu quero melhorar". Nunca subestime o poder de um pequeno começo. E lembre-se, às vezes, a força que você procura nas pernas está escondida na coragem de recomeçar. Um forte abraço, cuide-se bem e até o próximo vídeo.